Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aqui agora de segunda a quarta-feira, por volta das 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica aí, anual, tá? Bittencourt, Igor, Daniela, Neuza, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Se quiserem ler aí, nós vamos começar hoje o livro de Levítico. Fique conosco, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, para que a gente possa ler, meditar, refletir aí, começar um novo livro. Desde janeiro estamos lendo aí a palavra de Deus, desde janeiro estamos lendo a Bíblia e começamos lendo aí em Gênesis, líamos quase que 5 capítulos, mas meditávamos assim por cima rapidamente. E a gente parou com isso, a gente está fazendo agora um capítulo por dia para a gente poder aproveitar o máximo de cada capítulo. Antigamente a gente fazia uma reflexão por sobre, quando a gente lia lá no início de 5 capítulos em média a gente fazia, né, no início. Fomos reduzindo para 3, depois reduzimos para 2 e paramos aí em um capítulo e às vezes, dependendo do tamanho do capítulo, a gente faz até 3 lives para terminar um único capítulo aí, de tanta coisa que às vezes a gente tem que extrair, tem que aprender, que a gente absorve ali de aplicações para os nossos dias aí. Andréia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Johnny, a paz do Senhor, varão. Obrigado por sua presença aí, a presença de vocês aí, tá? Toquem aí no coraçãozinho aí, para que possa impulsionar a live. Elísio, chegou. Deus abençoe, varão de Deus. Tiago, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando aí. Toca no coraçãozinho, porque quando você toca no coraçãozinho, o Instagram acaba compartilhando a live, tá? Deixando ali a amostra de que está tendo live ali nos stories ali do pessoal que vai entrando no Instagram. Se você tiver alguém, tá? Às vezes você tem alguém que queira ler a Bíblia conosco, aproveita que a gente vai começar o livro de Levítico essa noite, tá? Eu creio que a live vai ser breve hoje, porque o capítulo é pequenininho, não é tão grande. Então compartilhe, toque aí no aviãozinho, tá? E manda aí para aqueles irmãos em Cristo aí do Instagram, vê quem é que tá online, manda para ele, em vez de gastar aí tempo aí vendo, assistindo coisa que não convém, coisa que não edifique, coisa que não traz nenhum tipo de aperfeiçoamento espiritual, né? Compartilhe, vai que funciona, vai que Deus toca no coração e faz com que a pessoa tenha interesse em ouvir a palavra do Senhor, tá? Hoje vamos começar o livro de Levítico, tá bom? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos fazer uma breve oração, vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais essa oportunidade de estarmos começando mais um livro da Bíblia. A gente vai continuar lendo aí um capítulo até terminar a Bíblia, né? Não sei quantos anos que vai levar, mas um dia a gente chega lá, né? Jesus não voltando antes, os sinais aí dos fins dos tempos estão acontecendo aí à torta direita ao nosso redor. Nós estamos percebendo que realmente Jesus está às portas, mas eu creio que dá tempo de terminar essa leitura da Bíblia, né? No máximo em uns 3 anos aí a gente consegue fazer isso, se Deus assim não me levar, não me arrebatar, né? Não me livrar deste mundo maligno, né? Meu Deus do céu, morrer, como diz Paulo, é lucro, não é sofrimento, mas é lucro. Então, vamos orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Vamos orar. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som. Ivete, Deus abençoe sua vida, Ivete. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças mais uma vez por mais essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, por mais essa noite, por mais esta live. Que o Senhor venha estar assim abençoando cada um daqueles que estão entrando aí na live, aqueles que estão passando, aqueles que vão entrar ainda no decorrer da live no dia de amanhã para assistir. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles, ó Deus. Se houver alguém que porventura não tenha tido um encontro pessoal com Cristo Jesus, seja misericordioso, ó Pai, quebrante o coração dessa pessoa, se revele poderosamente para ela, traga, convença do pecado e traga para nossa família. Deus, vá assim, operando aí o teu querer, a tua vontade, o teu projeto, o teu propósito, trabalhando e salvando aqueles que o Senhor tem para salvar. Nós estamos aqui apenas para sermos instrumentos em tuas mãos, ó Deus, e colocarmos em prática o ID que Cristo
nos ordenou de irmos em todos os lugares, pregarmos o evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo, criando aqui a oportunidade de aprendizado, de crescimento da tua palavra, para que o Senhor venha usar este meio, a ministração da palavra, para trazer aí arrependimento e quebrantamento naqueles que hão de ser salvos. Obrigado, Deus, por essa noite, assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. É no nome de Jesus que oramos, e todos dizem amém. Amém, gente? Abram lá suas Bíblias em Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, tá? Escrito por Moisés, cerca de 1400 aí, antes de Cristo nascer, tá? Isso aí é mais ou menos quando aí o livro foi escrito, logo aí após a saída do pessoal ali do Egito. Eles passaram 2 anos ali caminhando ali no deserto até Moisés começar a escrever esse livro aí, o livro de Levítico, né? Receber ali os mandamentos, construir o tabernáculo terrestre. E depois que construiu o tabernáculo terrestre, que a gente falou tudo isso agora em Êxodo que passou, Moisés escreveu o livro de Levítico, depois de Deus dar as orientações de como funcionaria o tabernáculo ali no meio do povo. A pergunta que não quer calar, que eu acho que qualquer um normal faria diante da leitura do livro de Levítico, a primeira coisa que eu deveria perguntar é: por que Levítico? Por que Levítico? Que nome feio é esse? Por que Levítico? Me dá uma resposta aí, gente. Por que Levítico? Por que Deus colocou o nome de Levítico? Por que Levítico? Jonas, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, varão, a paz do Senhor. Enquanto vocês estão colocando aí a resposta, eu vou estar aqui. Por que Levítico? Por que Deus colocou Levítico? Eu vou estar aqui entrando no WhatsApp e alertando o pessoal que nós estamos online. Pera aí. Coloca a resposta aí. E aí, ninguém colocou, ninguém sabe por que Levítico, gente? Por que o nome se chama Levítico? Por que Deus colocou este nome? Por causa da convocação da tribo de Levi. Parabéns, André. Parabéns, André. Deus separou a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi ali, que é a mesma tribo de Moisés, né? Deus separou Arão e os filhos de Arão para exercer o sacerdócio, né? Estar diante de Deus, entrar ali no lugar santo, né? E fazer toda ali a obra dentro ali do santuário. Então Deus separou a tribo de Levi para desenvolver e exercer o ministério aí sacerdotal dentro desse tabernáculo que ele mandou construir aí em Êxodo, que a gente acabou de ler semana passada, tá? Então por isso que o livro se chama Livro de Levítico, tá bom? Por causa disso, por causa da tribo de Levi. Então, primariamente o livro foi feito para trazer as orientações para a tribo de Levi de como é que eles deveriam exercer o sacerdócio ali dentro do tabernáculo terrestre que foi construído ali em Êxodo, tá? A gente acabou de ler o livro de Êxodo e a gente viu que Deus preparou todo aquele tabernáculo ali e separou a tribo de Levi para ministrar ali dentro. Então o livro de Levítico vem agora com as orientações necessárias para serem executadas da maneira que Deus quer naquele lugar, tá? O livro de Levítico, gente, o livro de Levítico, ele é o que melhor expõe na Bíblia o conceito aí da santidade de Deus, tá? É o que melhor demonstra o quanto Deus quer se distinguir dos demais deuses e quer que a nação de Israel também seja distinta das demais nações ao seu redor, tá bom? Às vezes ali tem mandamentos, ordens deixadas, ordenanças deixadas por Deus ali, que parecem até estranhas para os nossos dias,
mas é porque Deus queria que Israel fosse diferente, fosse distinta, fosse luz em meio às nações, tá? E a gente sabe que este é o conceito de santidade. Santidade não quer dizer primariamente perfeição diante de Deus, porque nenhum de nós somos, mas distinção em meio ao lugar onde você está. Nós não podemos adotar e viver de acordo com os valores e os costumes mundanos do lugar onde nós estamos. Então Deus veio e criou um bocado de ordenança, um bocado de mandamento, peculiaridades ali, justamente para fazer com que Israel fosse diferente das demais nações para onde ela estava caminhando e está ali presente, tá? Então, a santidade aí é o que está em evidência no livro de Levítico. Inclusive, santidade no livro de Levítico é mencionada 152 vezes. É o livro que mais fala sobre santidade na Bíblia, é o livro de Levítico, tá bom? Então, o livro de Levítico, ele trabalha em duas vias, mostrando aí como a tribo de Levi deveria se comportar dentro de Israel e como os israelitas, as 12 tribos restantes, deveriam também se portar ali dentro de Israel, tá? Eles com o sacerdócio, servindo ali de instrumento para ligar Deus ao povo, e este povo vindo até eles para servir, para adorar a Deus. Então, existem mandamentos para esses dois grupos, para a tribo de Levi, e existem mandamentos para todo o Israel ali. Então o livro se divide nessas duas partes: mandamentos para a tribo de Levi e mandamentos ali para o povo de Israel. E o foco disso tudo é demonstrar que Deus é santo e que Ele quer que nós sejamos santos também. Tanto é que tem uma frase que inclusive Pedro menciona em suas cartas: sede santo como eu sou santo. Essa frase várias vezes aparece no livro de Levítico, demonstrando aí que Deus quer que realmente o representemos da melhor maneira possível na sociedade, até mesmo nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Lá em Romanos, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, até nos dias de hoje, Deus quer que nós sejamos santos, tá? E a gente aprende isso com mais propriedade lendo o livro de Levítico, que a gente vai começar no dia de hoje, tá bom? Andréa, seja bem-vinda. Rafael, seja bem-vindo. Esposa, seja bem-vinda. Tânia, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Elísio colocou aqui: a santidade, o ser separado para uma vida santa em comunhão com Deus, é o assunto em questão, ou primário para o povo, bem como é para o povo de Deus hoje em dia, né? Santidade sempre foi importante diante de Deus, tá? E realmente o assunto que hoje menos está em voga, né? Menos se é mencionado, porque para falar sobre santidade, para falar sobre santificação, você tem que falar sobre pecado, né? Tem que falar sobre pecado. E o povo dos dias de hoje, infelizmente, não estão conseguindo suportar ouvir falar a respeito de pecado. Não há como haver arrependimento, não há como haver conserto, crescimento espiritual, se Deus não trouxer à tona aquilo que necessita ser mudado, tá? E para ser mudado, a gente precisa perceber primeiro o pecado que há em nós, percebermos que ele é um insulto, é uma afronta ao Deus ao qual às vezes nós dizemos que servimos, e diante dessa revelação, dessa constatação de que estamos vivendo em afronta a Deus, se realmente queremos viver para a glória de Deus, se realmente amamos esse Deus, se realmente somos gratos a esse Deus pela salvação em Cristo Jesus, o próximo passo é arrependimento e conversão,
tá? Mas hoje praticamente não se fala muito de pecado nas igrejas. Uma boa parte delas hoje em dia tem evitado falar sobre pecado. Tem se falado muito sobre amor de Deus, sobre misericórdia de Deus, sobre longanimidade de Deus, mas muito pouco sobre a santidade que Deus exige, sobre a justiça que virá sobre aqueles que não se arrependerem, tá? Sobre a ira de Deus, sobre aquele que não se render. Tem se falado muito pouco sobre a outra parte da verdade, tá? Só se fala metade dela, aquela que é mais agradável de se ouvir, e aquilo que é o pleno, o completo, né? Que é tudo isso aí, mas a outra parte, né? Não tem se falado, aquilo que desagrada, aquilo que incomoda. Infelizmente, muitos têm deixado de falar, e por causa disso, Patrícia, sumida, desaparecida, não entrou na mentoria, Patrícia. A mentoria foi sexta, você não apareceu lá? Achei que você ia entrar, mas tá aí gravada, tá aberta para você assistir caso queira, viu? Aí, inclusive, né, Patrícia entrou aí, porque essa Patrícia... E Ivete falou verdade, não querem falar... Justamente, Ivete, tem se evitado bastante nos dias de hoje falar a respeito aí do pecado, né? Porque isso acaba afetando essa ideia do politicamente correto, que nem tudo convém falar, porque às vezes você pode magoar, machucar, ou ir de encontro a alguma ideologia, alguma forma de pensar de outra pessoa, e que você tem que respeitar tudo, que a verdade cada um tem uma, e sendo que a verdade é única, é absoluta, a verdade está em Cristo, está em Deus, né? Mas a sociedade e o mundo quer fazer com que ela se torne relativa, e que cada um possa viver uma verdade diferente, e todas serem verdades. A partir do momento que a verdade deixa de ser única, ela deixa de ser verdade. Porque a verdade tem que ser absoluta, tem que ser única para ela ser verdadeira. Se existem várias verdades, ela deixou de ser verdade. Não existe verdade. Se cada um pensa de uma forma e tudo é verdade, não existe verdade. A verdade, para se ter um parâmetro se algo é certo ou errado, é verdadeiro ou não, a verdade tem que ser absoluta para se comparar com isso que é absoluto e saber se aquela informação ela é verdadeira ou não. Mas quando ela se torna relativa, a verdade deixa de existir. E a gente sabe que toda essa ideologia que hoje existe aí, ela existe para dificultar os pecadores de perceberem que Deus é a verdade, de que Cristo é a verdade, de que a palavra de Deus é a verdade, e assim eles continuarem vivendo aí em pecado, e o inimigo consegue aí dessa forma levar as pessoas a viverem a sua vida continuamente no engano, e com isso não serem salvas, lavadas, remidas no sangue de Cristo e se perderem, né? Triste, mas é o contexto da sociedade que vivemos. O mundo jaz no maligno. E quem é que entende melhor disso aí, como eu, por exemplo, tem que dar um lugar, como eu estou tentando fazer agora nesse momento, e tentar instruir quem eu consigo a despertar dessa letargia, às vezes dessa preguiça espiritual, e se dispor a ser um instrumento de Deus onde quer que Deus coloque, para poder falar a respeito da verdade, que é Deus, que é Cristo, que é a palavra, tá? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu ver o que Elisa escreveu aqui. Patrícia falou, meu Deus, tá com gripe forte. Vamos orar por você, viu, Patrícia, no final da live. Francine, seja bem-vinda. Minha filha também. Misericórdia. Patrícia, mas ultimamente você tá ficando doente, viu? Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Elise colocou que o amor de muitos está sempre esfriando. Levítico 19:18 fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem ficado fora do contexto dos dias de hoje. Só ama o irmão aquele que realmente diz a verdade e o que o pecado é. Ferreira da Silva, seja bem-vindo. André falou isso mesmo. Tati, seja bem-vinda. Beth, Jaque entrou, né? Jaque sumida, desaparecida, foi lá na igreja. Muito feliz pela sua presença lá na igreja ontem, viu, Jaque? Sempre que puder, quiser, esteja lá conosco, tá? Ferreira, Deus abençoe sua vida. Então, gente, vamos agora, depois de dar toda essa introdução do livro de Levítico, vamos aprender aqui peculiaridades do porquê que Deus quer que a gente se separe, seja distinto, e que a gente viva de maneira a apontar para a santidade dele, tá? Para aquilo que representa ele. Ele quer que a gente se permita ser moldado para que sejamos tão santos quanto ele. Então,
o que deve governar a nossa vida não é o pecado, não é a cultura que afronta a Deus, mas sim os valores e os princípios bíblicos que norteiam aí a vontade de Deus. É isso que tem que nos moldar, governar o nosso querer, a nossa vontade, nos direcionar para que possamos representar da melhor maneira possível este Deus que nos amou e nos ama e enviou seu Filho para morrer, para que pudéssemos assim ser salvos através do seu sacrifício na cruz, tá? Então vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 1. Capítulo 1 fala a respeito do holocausto. Então a gente vai ver nos próximos 5 capítulos 5 tipos de ofertas que Deus exige que seja feito, tá? O holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, oferta pela culpa, e tem mais outra aqui que eu não estou lembrado agora de cabeça, tá? Mas são 5 os tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos ali dentro do tabernáculo que acabou de ser construído em Êxodo, que a gente acabou de terminar o livro semana passada, né? A gente viu que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. O livro termina no capítulo 40, Moisés erguendo o tabernáculo, e Levítico começa Deus dando agora orientações de como deve ser o ministério dentro do tabernáculo, como que deve ocorrer as coisas dentro do tabernáculo. Agora, a partir de Levítico, é que Deus vai trazer as instruções de como o tabernáculo vai funcionar, e ele começa agora falando a respeito aí do holocausto. O holocausto é justamente o sacrifício pelos pecados de forma generalizada, tá? Que qualquer um poderia fazer quando cometeu algum pecado, ou se porventura, mesmo sem saber se cometeu algum pecado ou não, só por via das dúvidas, queria estar certo diante de Deus, ele levava um animal diante de Deus ali para poder fazer o sacrifício em prol de seus pecados, mesmo aqueles que ele não tinha conhecimento, aqueles que ele não sabia. Então o holocausto servia aí de purificação, entre aspas, né? Um momento de acerto de contas ali em prol de pecados generalizados, não nada específico. Poderia ser específico? Poderia. Se você soubesse, poderia levar e entregar um holocausto. Mas vamos ler e ver o que a Bíblia fala a respeito aí do holocausto no capítulo 1, verso 1. Tá aí, verso 1 está escrito assim: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas, cabras e até mesmo de aves, tá? A gente vai ver isso aí neste capítulo. Se o animal que apresentar como holocausto, tá vendo? Aqui é o holocausto. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Bidu, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Patrícia colocou: Jamerson, eu não podia começar a mentoria na sexta, somente na próxima sexta, se for possível. Não, amada, é que a mentoria foi aberta na sexta-feira, não foi a mentoria fechada, tá? Eu dei o link aí e coloquei no Instagram, coloquei nas redes sociais aí, e qualquer um poderia assistir. Foi por isso que eu falei que eu achei que você ia assistir, porque geralmente a mentoria é fechada. Já que você falou da mentoria, a gente só vou dar uma pausa aqui, que eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou deixar logo aqui registrado para vocês que estão passando por aí, tá? Oh, meu Deus, deixa eu fixar aqui. Quero 75. Espera aí, deixa eu só fixar. Publicar. E fixar isso aqui, fixar o comentário. Gente, esse é o cupom, tá? Que eu falei lá na mentoria. Terminando a mentoria, eu falei que eu iria dar um desconto para quem quisesse entrar na mentoria. A mentoria ela é fechada, tá? Nós estamos ali fazendo a jornada ao santuário. Quem quiser saber mais a respeito da jornada, é só entrar no link que tá lá na bio, tá? Mas de qualquer forma, tá aí. Quero 75, é porque eu tô dando 75% de desconto para quem quiser entrar agora. A gente já tá praticamente na metade da jornada, tá? Tem mais 6 ou 7 lives pra gente concluir a jornada, e eu estou fazendo este curso agora em mentoria, mas depois que terminar eu vou fechar e vou vender o curso fechado, e não vai ser mais ao vivo. Então é ao vivo agora.
A gente faz em 15 dias uma aula, sexta-feira, às 8 horas. E eu estou fazendo o curso em mentoria, mas depois que terminar as mentorias eu vou fechá-lo, né? E vou vender apenas o curso fechado, mas não vai ser mais ao vivo. Então quem quiser participar da construção desse curso, que é o que a gente está fazendo agora, pode entrar e participar. E lá na mentoria tem o meu testemunho de como Deus me libertou do ateísmo. Eu era ateu, tá? Para quem não sabe, eu era ateu, cabeça dura, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E Deus permitiu uma situação bem difícil na minha vida, bem complicada. Eu fui levado para um deserto bem duro. Quem assistiu sabe aí da história. Eu não vou falar nada aqui, porque quem quiser assistir tá lá na mentoria. Então você pode usar este cupom QUERO75. Você entra lá, clica lá no Hotmart, clica lá em comprar e coloca lá o cupom QUERO75 e você vai receber 75% de desconto, tá bom? E aí você vai continuar com a gente. A gente falou, a mentoria 9 tá aí nos stories, tá lá no YouTube, você pode assistir de graça. A gente falou sobre as evidências da salvação, porque tem gente que tem dúvida que se é salvo ou não, e tem gente que tem certeza que é salvo, mas não é. Aí eu coloquei lá as evidências da salvação, porque nas próximas mentorias a gente vai falar sobre um novo nascimento. Como é que acontece essa coisa aí, né? Tem gente que não passa por ele e por causa disso não vai entrar no reino dos céus e está em engano, está enganada, tá? Gente, é muita coisa, tá tudo lá. Eu não vou poder falar aqui, que senão a gente não termina o capítulo 1. Mas tá aí o cupom QUERO75. Usa esse cupom, entra na mentoria, na jornada ao santuário. Assiste meu testemunho, se você não tiver assistido ainda, para você entender como é que Deus me libertou do ateísmo. E assiste as aulas que estão lá. Deve ter mais ou menos já lá gravado. São 9 aulas. 9 aulas, 1h30 cada em média. Já deve ter 15 a 16 horas de conteúdo já gravado lá, tá? Ou mais do que isso. Deve beirar aí umas 20 horas talvez, tá? De conteúdo gravado lá dentro da jornada ao santuário. Então, vai lá. Vamos voltar para aqui agora. Recapitulando e voltando para cá. Por que é que Deus exigiu um macho sem defeito? Por que é que Deus exigiu um macho sem defeito? Ele fala, se o animal que apresentar para o holocausto for de rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Por que é que tem que ser um macho sem defeito? Me dá a resposta aí. Délio Neto, seja bem-vindo. Patrícia falou, infelizmente eu adoeci com minha filha, já tem mais de então realmente então você não sarou ainda, né? Desde aquele dia que você passou por aqui, você já tinha falado que estava doente. Deus venha ter misericórdia e melhores para você. André colocou aí, passei aqui, estava numa aula ao vivo. Amém. De Mineiro, seja bem-vinda. Andréa falou, a mentoria é maravilhosa e está sendo um divisor de águas para nós. Andréa tá lá, né? Vocês que não estão, venham participar conosco. Elísio que está aí acompanhando, Patrícia, né? Vem entrar. Ainda faltam 6 ou 7 mentorias para a gente terminar. A gente já fez 9, eu acho que era para ser 10. Eu ampliei. Quem entra lá você vai ver. Eu ampliei e talvez amplie mais ainda. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos. Mas amém. Cadê a resposta, gente? Eu perguntei por que é que ele pede um animal sem defeito. Deus falou, você quer dar o holocausto? Você quer dar o holocausto? Você quer me dar um holocausto? Traga um macho sem defeito. Por que que não pode ter defeito no animal que vai ser ofertado ao Senhor em sacrifício? Por que não pode ter defeito? Isso, Andréia. Andréia colocou a resposta aí para mim. O animal não pode ter defeito porque todo tipo de sacrifício que é feito ali dentro do templo, esse sacrifício está sendo apontado para o sacrifício perfeito que virá ainda em Cristo Jesus, tá? Então todos os animais que morriam ali tinham que ser perfeitos porque Cristo é perfeito. Quando Jesus veio e chegou para ser ali, para ser o substituto perfeito e completo, para se pagar pelo pecado, João Batista olhou para ele de longe e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava declarando que todos os outros cordeiros ali apontavam para Cristo. E Jesus era o Cordeiro realmente
que iria morrer para poder perdoar os nossos pecados seria Cristo. E é por isso que ele chama ele de Cordeiro de Deus e fala que ele vai tirar o pecado do mundo, porque ele sabia que ele deveria morrer para que nós pudéssemos aí receber a salvação em Cristo Jesus. Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus. Então ele fala: leve-o até a entrada da tenda da congregação, para que seja aceito pelo Senhor. Verso 4: coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em seu lugar como expiação. Então, você levava o animal, você cometia algum pecado, sabia que tinha pecado, ou você não sabia, mas temia que tinha cometido algum pecado, fazer igual o que Jó fazia, né, que era sacrificar ali ao Senhor, caso os filhos houvessem cometido algum pecado. Jó se separava e fazia sacrifícios para cada um dos filhos, para que Deus perdoasse se porventura eles houvessem cometido algum pecado, né? Então o holocausto servia mais ou menos como isso, sabe? Servia para quando você sabia o pecado, e servia também como quando você não tinha certeza, mas você queria estar em comunhão com Deus. Então você levava o animal ali para ser ofertado em seu lugar, e aí você colocava a mão sobre a cabeça deste animal que ia ser ofertado ali diante do Senhor, tá? Por que você colocava a mão sobre a cabeça do animal? Porque esse animal iria representar você diante de Deus, tá? Você estava transferindo ali para o animal supostamente as suas culpas. Ele seria ali aquele que estaria no seu lugar. E este animal aponta para Jesus, que também esteve em nosso lugar na cruz, recebendo a punição que nós deveríamos receber, e está reservada ainda para todo aquele que não se render ao senhorio de Cristo, não aceitar a salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Naquele grande dia, no dia do juízo, toda a ira que foi derramada em Cristo será derramada sobre a cabeça daquele que rejeitar a salvação em Cristo Jesus. É isso que está escrito lá em João capítulo 3, verso 34, né? Que a ira permanece ainda sobre aqueles que não creem no Filho, tá? Então, este animal estava ali, o pecador chegava, levava o animal até o templo, colocava a mão sobre a cabeça do animal ali e transferia a culpa dele, naquele gesto cerimonial ali, transferia a culpa dele para o animal, tá? E aí no verso 5 fala assim: mate um novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda da congregação. Quem é que deveria matar o animal? Ele falou assim: coloca a mão sobre a cabeça e depois mate. Quem é que iria matar o animal que recebeu ali a culpa, né? A transferência dos pecados, supostos pecados foram transferidos para ele, tá? Quem é que iria matar o animal? Me fala aí. Era o sacerdote que matava o animal? Andréa falou que era o sacerdote, e não era, tá? Então a pessoa impunha a mão sobre ali a cabeça do animal, confessando os pecados, né? Como se estivesse transferindo a culpa dela para o animal. E essa pessoa mesmo pegava e degolava o animal. Ela passava ali a faca no pescoço, matando este animal ali, tá? Essa pessoa tinha que sentir na pele que o pecado provoca a morte, tá? Por isso que Deus fez com que eles toda vez que pecassem, eles tivessem que levar algum animal para morrer no lugar deles. Eles tinham que sentir na pele isso aí, tá? Era algo duro. Nos nossos dias, olhar para isso é uma coisa muito estranha, muito esquisita, né? Eu não consigo matar uma galinha para poder comer. Você imagina matar um novilho, meio a sangue frio, mas era isso que acontecia, tá? Ele levava o animal, colocava a mão na cabeça, depois pegava o punhal e cortava ali o pescoço
do animal. A pessoa que pecou, ela tinha que sentir que aquele pecado provocava a morte e que ela deveria morrer, mas no lugar dela, quem estava morrendo era aquele animal. Mas o pecado era dela, tá? E ela estava transferindo para aquele animal. E no fim de tudo, quando Cristo viesse, quem iria morrer pelos nossos pecados era Ele. Deus estava ensinando na prática, de forma literal ali, que o salário do pecado é a morte, tá? E as pessoas acabavam sentindo ali o quão ruim, o quão perigoso era o pecado, tá? Então, e aí ele pegava o sangue do animal derramado ali e aspergia, né? Jogava ali nas laterais daquele altar que a gente viu na semana passada, aquele altar que ficava do lado de fora ali, no pátio, onde era uma churrasqueira gigante, né? Onde se queimava ali os restos animais, que é o que vai falar agora, tá? Verso 6, depois tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar, e ali arrumarão a lenha, arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar, mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água, tá? Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. E aqui ele queimava tudo ali, dando fim aos restos mortais ali daquele animal que morreu, né? Fazia um churrasco. Depois você vai ver lá na frente que eles separam a quantidade do sacrifício. Em alguns certos sacrifícios, né? Eles separam uma quantidade do sacrifício para a alimentação do sacerdote, para que os levitas pudessem se alimentar da carne que era trazido para a oferta ali diante do Senhor, tá? Porque eles não trabalhavam, eles não plantavam, eles não criavam gado, os levitas não faziam nada disso. Eles estavam separados única e exclusivamente para servir o Senhor ali no templo. Então, parte do alimento e daquilo que eles tinham, eles tiravam do que era ofertado ao templo, tá? Para sobrevivência, tá bom? Daí vem aí o costume das igrejas evangélicas nos dias de hoje, sustentar o missionário, sustentar o evangelista, sustentar o pastor, tá? Vem justamente dessa visão de que quando Deus separa alguém para o ministério, digno é o obreiro do seu salário, tá? Você não vai amarrar a boca do gado quando ele estiver ali puxando ali e arando a terra. Você vai deixar ele comer do que está ali na frente, tá? Então é mais ou menos isso aí que Paulo fala, é mais ou menos isso aí que aponta aqui no livro de Levítico. É por isso que nas igrejas evangélicas se sustenta aqueles que Deus chama e separa para o ministério, tá? Amém? Elísio colocou aqui: prenuncia Jesus Cristo, o verdadeiro holocausto, que como cordeiro sacrifício de uma vez, que se sacrificou como cordeiro de uma vez por todas. Justamente isso. Amém, Andréia? Tá? Então aqui a gente vê aqui claramente essa postura. Não, ainda não vê, né? Eu tô falando de coisas que ainda a gente vai ver mais à frente, tá? Vamos lá, verso 9. Mas os... Não, tá? Verso 9. Tá, verso 10. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. É a mesma coisa do gado lá em cima, é a mesma coisa do carneiro. Tem que ser um macho sem defeito. E sem defeito por quê? Porque esse sacrifício aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Verso 11. Mate o animal junto ao lado norte do altar, tá? Aparentemente o gado, né, o boi, o bovino ali, o novilho, ele poderia ser sacrificado em qualquer lugar, desde que estivesse diante da tenda. Este aqui, eles colocam que ele deve ser sacrificado do lado norte. Então, para quem está entrando, seria o lado direito do altar, tá? É onde deveria ser sacrificado aí o cabrito, tá bom? Na presença do Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados, assim como fez no sacrifício do novilho, no sacrifício ali do carneiro, do cabrito. Eles também vão pegar o sangue e vão aspergir ali ao redor. Depois
corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar. Verso 13. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiros com água. A gente vê novamente a ordem de lavar as pernas e os órgãos internos com água. Possivelmente para remover o sangue, né, dos órgãos. Pode ser, né? Remover o sangue. Agora as pernas. Eu tentei compreender, tentei procurar, não achei nada que me explicasse o porquê que Deus mandava lavar com água essas partes e o restante não tinha problema. A gente percebe que Cristo fala lá que se lavar os pés já se encontra limpo, né? Lembra quando ele vem limpar ali, vem lavar os pés e Pedro pede para limpar o corpo todo e Jesus fala assim, não há necessidade. Se você limpar os seus pés, você já está todo limpo, então não precisa lavar todo o corpo. Talvez seja algo ligado nisso aí, alguma referência nesse sentido, porque eles passavam água nas pernas, e as pernas ali do animal é o que está em contato com o chão, né? Remover as impurezas. E água aponta para a palavra, a gente já sabe disso. Então, é algo relacionado. Eu não encontrei ninguém falando nada, trazendo nenhum tipo de entendimento ou compreensão do porquê Deus mandava lavar somente essas partes com água, tá? Verso 13, continuando. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto, é uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Verso 14, se apresentar ao Senhor uma ave, tá vendo? Que as aves também eram apresentadas como holocausto a Deus. E geralmente quem apresentava aves era quem não tinha condição financeira. Então não tinha condição de comprar um novilho, não tinha um carneiro, não tinha um cabrito, né? Aí ele levava ali uma avezinha, uma rolinha para poder substituir este animal de grande porte que eles não tinham condição, né? Geralmente quando era pobre, Deus permitia que aves fossem sacrificadas ali como oferta ali ao Senhor. Ia ter o mesmo efeito de um novilho, mas somente quem era pobre é que fazia isso. A gente vai ver ainda isso mais à frente, tá? Aqui ele não deixa isso claro. Só fala que você pode trazer aves, tá? A gente vai ver todas essas diferenças à medida que a gente estiver lendo Levítico, ele vai estar dando as ordens lá na frente de quem pode levar ave, quem é que deve levar, qual tipo de animal que deve levar, tá? A gente vai ver mais a seguir. Aqui a gente só está falando sobre o holocausto, sobre o sacrifício em prol ali do perdão, da remissão ali de pecados, tá? Era por isso que o holocausto era feito. Então vamos lá, verso 15. O sacerdote levará a ave até o altar. Não, verso 14, né? E se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. Verso 15. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela. Agora, quem está fazendo é o sacerdote. É o sacerdote que está fazendo. Destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Os outros, como eram animais grandes, quando sacrificavam o novilho, sacrificavam o cabrito, tinha muito sangue. Então eles aspergiam ali, né? Eles espalhavam o sangue ao redor do altar. A rolinha ou a pombinha tem pouco sangue. Então o que eles faziam? Ia na lateral, um dos lados do altar ali, e deixava escorrer o sangue da ave ali naquela lateral, porque não tinha sangue para poder espalhar no altar todo, tá? Em seguida queimará a ave. Verso 16. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar sobre as cinzas, onde ficavam as cinzas da madeira que queimava ali debaixo do altar. Tinha que ser desprezada aí essas partes desse animal, tá? Verso 17 para concluir. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Daí você vê que não há acepção diante de Deus, tá? A gente vai ver, à medida que a gente vai lendo o livro de Levítico, que os ricos levavam novilhos, tá? E os pobres levavam geralmente aves, porque não tinham condição de ter ou comprar um animal de porte grande para poder ser sacrificado lá no templo, tá? No tabernáculo. Então, mas Deus
vê os dois sacrifícios com o mesmo peso, independente do tamanho. O que importava ali é a atitude de você levar algo para ser sacrificado porque você havia cometido um pecado. Se você pecou, alguma coisa tinha que morrer, e aí você levava um animal para morrer no seu lugar. E Deus com isso já estava ensinando ao povo de Israel, e de forma figurada ali, né? Figurada assim, literal, mas figurada no sentido que ele apontava para Cristo, para a morte de Cristo, para quando Cristo viesse e morresse pelos pecados, eles viessem compreender aquilo que Cristo está passando. E a gente sabe que a maior parte de Israel não compreendeu o sacrifício de Cristo. Somente aqueles que Deus agregou aí à igreja é que receberam a revelação do significado da morte de Cristo ali na cruz. E olha que Deus ficou treinando esse povo durante séculos, eles fazendo sacrifícios, colocando a mão na cabeça do animal, transferindo o pecado para o animal, matando o animal no lugar dele. Veio Jesus, morreu na cruz por eles, e eles não compreenderam todo o projeto, todo o propósito, todo o ensinamento ali que Deus ilustrou no templo, por meio das mortes dos animais. Eles não tiveram a revelação, não compreenderam que Cristo morreu. A maior parte dos israelitas, dos judeus, não creram em Jesus, né? Até os dias de hoje, muitos judeus não creem, né, no sacrifício de Cristo, infelizmente, tá? Amém, amados? Terminamos aí. Simone, seja bem-vinda. Elvis, Yara, Josiana, Maria. Frederica apareceu aí. A paz do Senhor, Varão. Rafael Matias. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Terminamos a leitura do capítulo 1 de Levítico hoje. Amanhã nós vamos vir com outro tipo de oferta que era dado, tá? E vamos ler aqui, meditar e refletir no porquê da existência dela. E vamos começar a ler, né? E vão ser segunda, terça e quarta. São os dias que a gente faz a leitura da Bíblia, que é segunda, terça e quarta. Um capítulo por dia, tá bom? Então, apareça aí, você que está aí, ou chegou aí depois. Amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 2 de Levítico. Esteja conosco, acompanhando aí a leitura, tá bom? Para quem chegou aí e não está entendendo o Quero 75 que eu deixei aí, 75 aí é o desconto que eu tô dando na Jornada ao Santuário. O link tá lá na minha bio, tá? Jornada ao Santuário é uma das mentorias que eu tenho feito aí para ajudar as pessoas a compreenderem se elas já chegaram até o santuário ou não, se elas já tiveram encontro pessoal com Cristo ou não, né? E eu estou conduzindo tanto aquelas que já tiveram quanto aquelas que às vezes não tiveram a entender e compreender aí essa jornada, esse trajeto, este caminho que geralmente o pecador tem que passar para poder ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ontem a gente falou sobre as evidências de uma pessoa realmente salva, tá? Inclusive a mentoria 9 tá aberta, o link tá lá nos meus stories, tá lá no meu canal do YouTube, o Arauto de Deus, tá? Então tá aí nos stories, você pode entrar lá e assistir a mentoria 9 para você ter noção de como acontece a mentoria e para você também se examinar diante de Deus. Você se considera cristão? Vá lá para ver se você tem as evidências, as marcas de uma conversão verdadeira. Ah, você tem dúvidas e não sabe se é crente ou não? Vai lá para ver se você tem as marcas. Se você tem as marcas, fique tranquilo, você está salvo, né? Busque de Deus essa convicção e repreenda toda dúvida aí que vem no seu coração. Mas se você acha que é salvo, bate no peito que é salvo, você vai lá e assiste e vê que não tem nenhuma das marcas que estão lá, não tem na sua vida. Não se iluda, tá? Peça a Deus misericórdia, peça a Deus que abra seus olhos, tá bom? Porque Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Até Jesus abrir os olhos dele, ele perceber que não estava fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma, tá? Então, a mentoria 9, ela é um divisor de água no sentido de dar oportunidade para o cristão se examinar se realmente teve um encontro pessoal com Cristo ou não. A gente sabe que nos fins dos tempos, e a gente já está vivendo ele, Deus vai permitir a operação do erro. As pessoas vão sentir mais prazer e amar mais a mentira do que a verdade. E Deus vai permitir que elas se prendam à mentira. Isso já está acontecendo, tá? Isso já está acontecendo. Essa live é como se fosse uma oportunidade de se gritar. Sabe aquela parábola a parábola das... Ô Senhor...
sumiu o nome. Das 10 virgens, né? Porque cinco eram loucas, nécias, e as outras não, eram prudentes. Todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. E alguém gritou falando, eis que vem o noivo. Alguém está gritando, falando, eis que vem o noivo. E as 10 acordaram, só que 5 tinha azeite e 5 não tinha. Tá? Eu sou o cara que está gritando. Estou gritando para ver se alguém desperta e busca ainda aí, quem sabe, o azeite necessário para entrar aí no reino. Tá bom? Toma cuidado. Busque se examinar. Paulo manda cada um examinar a si mesmo e porventura permanece na fé. A mentoria 9 está lá para auxiliar você a fazer esse autoexame. Vai lá, confere, são só 2 horinhas de mentoria. Tá? É um período bom, mas é um período importante. O que é que são 2 horas diante da eternidade? 2 horas não é nada. Tá? Então, vai lá, dá uma olhada e se quiser participar da jornada ao santuário, tá aí o cupom, tá? Quero 75, vai lá, coloca lá, Quero 75 e participa conosco aí da jornada ao santuário. Amém? Gente, coloca aí seu pedido de oração para que a gente possa concluir a live nessa noite. E amanhã nós vamos estar aqui com Levítico capítulo 2, tá? Então amanhã vocês voltam aí para a gente ler Levítico capítulo 2. Quem quiser ver minha mentoria 9, tá lá nos stories o link. Passa lá, toca, salva, manda pro seu WhatsApp, sei lá, guarda. Se você tem um amigo, amiga que não tem dúvida se é salvo ou não, que tem gente que fica. Eu mesmo fiquei um período da minha vida, eu fiquei com dúvida se eu era salvo ou não. Passa essa live para a pessoa, para que a pessoa possa perceber se ela tem as marcas da conversão verdadeira na vida dela. Se você tem alguém que você sabe que não é salvo, mas a pessoa fala que é, você sabe por causa dos frutos, né? Jesus falou que pelos frutos a gente conhece a árvore. Você sabe que ele não dá fruto de boa árvore. E a pessoa fala que é cristã e tudo, pega essa live, manda para ela e fala, faz um autoexame aí, vê se você é cristão de verdade ou não. Você está criando uma oportunidade da pessoa se examinar. É você que está criando, tá? As informações estão lá na live. Então, tanto para aquele que está com dúvida, quanto para aquele que tem segurança demais, pega o link e envia, tá bom, gente? Envia. Momento de oração. Já colocou assim, ore pela minha família. Frederico colocou assim, oração pela minha esposa e minha sogra que estão... Meu Deus do céu, tem um bocado de gente gripada, hein? Um bocado de gente gripada aqui na cidade. Situação... Teve uma virose aí, um bocado de gente passou mal, foi parar no hospital. Uma situação difícil. Tá, gente? Então, vamos estar tomando cuidado aí. A Organização Mundial de Saúde declarou essa semana, passou aí, que tá vindo uma nova pandemia. Eu não sei como é que eles sabem, né? Com tanta certeza que tá vindo uma nova pandemia aí. Mas já tá tendo casos aí na China, na Europa, a gripe aviária aqui no Brasil. Então, tomem cuidado. Oremos sempre uns pelos outros, em especial em favor da família e mãe. Ok, Elísio. André colocou aqui, oração pelos seus projetos de MAB. Amém, obrigado, amada. Pelos lares das minhas filhas, pela salvação do meu esposo e filha, por Carol, pelos meus pais, orando uns pelos outros. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Assistir os Simpsons. Eu não assisto Simpsons há tanto tempo que eu não assisto Simpsons. De vez em quando eu vejo alguma coisa aí na internet mostrando algum desenho, né? Você sabe que ali não é coincidência, né, gente? Existe projeto, existe plano, existe tudo. Eles colocam ali para dizer que foi coincidência. Não, é porque eles já têm uma linha de raciocínio, eles já querem fazer algo, só não chegou o momento, né? E aí na hora que acontece, eles pegam lá o desenho e falam, os Simpsons profetizaram. Não profetizou nada. Não profetizou nada, né? Só colocaram ali antes porque eles sabiam o que eles iriam fazer. É loucura, mas isso é o que acontece. Vamos tomar cuidado aí. Eu ainda vou falar sobre isso, mas eu não posso falar aqui não. Esse tipo de coisa a gente tem que falar num lugar mais tranquilo, mais fechado, só nós. Eu respondi porque o Senhor falou assim, como eles sabem que vai ter outra pandemia. Daí, pois é, né? Mas o que tá lá não é coincidência não, viu? É projeto mesmo, infelizmente. Vamos estar orando aqui, gente. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa live. E amanhã nós estaremos aqui. Fred, vê se você consegue. Eu acho que talvez você estava no hospital, né? Não deu para você chegar aí mais cedo.
Mas esse lê Levítico 2, lê você e a esposa aí, tá? Levítico 2. E amanhã esteja aqui conosco às 9h30, Fred. Não chega 10 horas não, chega 9h30, se puder, né? Não sei como é que é seu trabalho, às vezes você não dá, né? Porque plantão e tudo mais, e correria no hospital, não dá pra poder ter noção aí de horário. Mas se puder, tá aqui 9h30, tá bom? Se esforce aí para estar conosco aí 9h30. Vamos estar orando, agradecendo aí a Deus por mais esse dia. Pai amado, vemos neste momento, ó Deus, lhe render graças mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por esse dia, obrigado por essa live, obrigado pela vida de cada um que passou por aqui, que ficou até o final, daqueles que o Senhor vai trazer no dia de amanhã, para que possa ouvir a ministração aí da Tua Palavra, para que possa fazer a leitura conosco da Tua Palavra. Rogamos por aqueles que o Senhor irá agregar ainda a este perfil, a essa live, que o Senhor venha estar trazendo essas pessoas que o Senhor tem para caminhar conosco, estar conosco, aprender conosco, e que o Senhor venha me capacitar, me preparar também para isso, Deus. Estão aí os pedidos feitos pelos Teus servos, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm vivido. Algumas pessoas estão doentes, ó Pai. Venho rogar pela restauração aí do corpo, que o Senhor venha exercer misericórdia, venha restabilizar aí, Senhor, restabelecer aí a saúde daqueles que se encontram doentes, ó Deus, aí a esposa, a sogra do Frederico, a Patrícia, sua filha, Pai, que já há uns 20 anos aí, 20 dias já estão doentes, ó Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia da Tua serva e venha restaurar aí, restabelecer a saúde dela, ó Deus. Quero apresentar a vida de Elísio e a sua família, a sua mãe, a sua necessidade aí da cirurgia, Deus. Que o Senhor venha entrar ali em providência e a justiça venha dar logo uma resposta e ele possa passar por essa cirurgia e voltar a ter a comunhão que tinha conosco, presente ali na igreja, ó Deus. Seu servo sente necessidade de congregar, de estar junto com o corpo de Cristo. Então que o Senhor venha abençoar, enquanto isso lhe dê força, graça, ânimo para perseverar buscando a Tua face e dedicando esse tempo onde ele está em casa a estudar, a orar, a meditar, a buscar ter uma intimidade mais profunda contigo. Quero apresentar a vida de André, o ministério que ela tem, a família dela, Senhor, as filhas, o marido, que precisa também de salvação. Deus, que o Senhor venha estar entrando em providência aí na vida de cada um dos seus familiares, do seu marido, Deus, na vida dela, de Priscila. Que o Senhor venha trazer a existência aí, o seu projeto, o seu propósito e venha nos abençoar. Quero apresentar a minha vida, a vida de Mábia, de Esté, do meu sogro, a sogra, meus pais, nossos familiares, os projetos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, aquilo que nós temos feito, a venda aí dos vestidos, ó Pai, a jornada ao santuário aqui, que o Senhor venha estar trazendo aí o sustento necessário para que possamos nos manter. A Tua Palavra fala que o justo não mendigará o pão, e o Senhor tem derramado bênção sob medida sobre as nossas vidas, e somos gratos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido e a oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui estudando, fazendo lives, fazendo mentorias, atuando na igreja. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor me deu de servi-lo ensinando, de ser aí este veículo, esse instrumento em Tuas mãos para propagar as Tuas verdades. Que eu venha trabalhar no meu coração, venha certificar que tudo aquilo que eu venho ensinar venha estar centrado aí na Tua Palavra, que eu não venha ensinar nada que seja contrário à Tua vontade, ó Deus. Vá se trabalhando em mim, me dando discernimento, sabedoria do alto, a fim de que venha ser aí um obreiro aprovado, que saiba usar e manejar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez, e venha ser um instrumento para abençoar as vidas que o Senhor tem permitido estar conosco. Quero lhe apresentar aí o perfil, as pessoas que tem dentro dele, as pessoas que o Senhor tem para agregar a ele, ó Deus. Traga mais pessoas para estar conosco, caminhar conosco, assim, para que possamos servir de instrumento para abençoá-las. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Toma aí, Senhor, este Brasil, toma este mundo aí em Tuas mãos. Venha cumprir o Teu querer, o Teu projeto, o Teu propósito. Que Jesus volte logo, Deus, e o Senhor venha salvar as pessoas que têm que ser salvas antes disso. Vai assim abençoando a gente, Deus. Vai assim nos levando, nos conduzindo em paz para nosso momento agora que vamos dormir e descansar. Prepara o dia de amanhã para que possamos andar na Tua presença. Venha nos usar, nos dar sabedoria quando assim a oportunidade surgir, para que possamos falar do amor de Cristo, de tudo que Cristo fez por nós na cruz, para aqueles que necessitam ouvir, se arrepender,
aí seus pecados e se render total e completamente ao Senhorio de Cristo. Vá assim nos abençoando, vá assim nos conduzindo, nos levando. É no nome de Jesus que eu oro e todos dizem amém. Amém, gente? André colocou aqui, só que são os iluminares. Eu acho que o corretor do seu celular não deixou se escrever certo não, mas é mais ou menos por volta disso aí, mais ou menos, tá? Mas, gente, ó, um grande abraço, valeu pela presença. Fred, volta aí amanhã, amado, muito feliz por sua presença. Jaque, tá por aí também, né? Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Jaque, manda o link, tá? Das lives, até da mentoria pro grupo da sua igreja, tá? Vai que alguém quer, né, caminhar conosco. A Zilda da sua igreja estava acompanhando as nossas lives, mas ela deu uma sumida. Manda para ela a live. Fala assim, ó, Jamerson falou de você lá na live, para ver se ela volta, né, acompanhar novamente, viu? Gente, obrigado por tudo, viu? Vou descansar agora. Deus abençoe, valeu por tudo. Nos vemos aqui amanhã às 9h30, Levítico capítulo 2, viu? Um grande abraço a todos aí. Fui!